Boa noite. Hoje contaremos a história de Mateus. Mateus que não superou a sua decepção amorosa. Mateus que se entregou à bebida após a sua namorada ter terminado com ele. Mateus tinha mais ou menos seus 18, 19 anos. Mateus era um rapaz muito sensato, estudioso, tinha tudo o que todo jovem queria ter. Seus pais tinham condições de pagar seu cursinho, sua faculdade e tudo. Ele era uma pessoa muito aplicada, podemos assim dizer. Porém, Mateus conheceu Camila. Camila, com seus 19, 20 anos, né? Estava lá, se conheceram na praia, onde ele estudava ali numa faculdade, fazia um cursinho ali próximo à praia, né? Ali por lado de Copacabana, Barra da Tijuca, por ali, não sei aonde ficava. E o que aconteceu? Ali, ele para ali na beira da praia para tomar sua aguinha de coco. Ele chega lá e de repente conhece Camila. Camila também, ela praticava surf ali na praia, ou de vez em quando ia dar um passeio. E ele conheceu Camila ali durante, digamos assim, o seu happy hour, a hora que terminou ali as aulas. E ele foi lá. E ali no quiosque, os dois começaram a conversar. E tá lá, falava que morava ali próxima, né? Apesar de não ter muita condição financeira, morava até bem. Ele, a mesma coisa, era filho de pais separados, né? O pai deixou a mãe algum tempo, mas se davam bem. Não era família típica, mas tudo acontecia dentro dos conformes. Mateus, porém, começou a gostar de Camila. Os dois, né, começaram a criar ali um envolvimento amoroso e tal, começaram a namorar. Só que Mateus não contava com uma coisa. Camila era comprometida com um homem, né, um homem bem-sucedido, que chamaremos o nome dele de Paulo. Paulo era diretor de operações ali numa multinacional, por ali próximo aqueles bairros ali da Zona Sul. E o que aconteceu? Era muito bem sucedido. Porém, ela não estava muito firme nesse namoro, porque Paulo era daqueles homens muito tradicionais, era homem que gostava muito de coisa reservada, ele só gostava de restaurante, ele gostava... Já Camila não, Camila era mais soltinha, era típico menina do subúrbio, gostava de festas assim na rua, gostava mais ou menos de todas essas coisas assim, e ele ficava irritado quando ia para essas coisas, ele não gostava, sempre achava que era muita bagunça, muita farra, mas Camila adorava. Camila gostava muito dessas coisas, onde tinha um fluxo, tinha um dance. E Mateus combinava com ela por ser assim, desse nicho também. Porém, o que aconteceu? Um dia, né, Paulo vê Camila de conversa com Mateus, mas ele não gosta. Ele começa a dizer quem é esse cara, que não sei o quê. Como todo, na verdade, para dizer bem da verdade, Camila namorava os dois, mas às escondidas. Só que Mateus não contava com esse pormenor dela ter um envolvimento com Paulo. Bem, os seus pais falavam que com Paulo ela ia ter algo estável, que ia viver bem, que não sei o quê, e aquela coisa toda. Pais sempre querem melhor para os filhos. Só que aí, o que é que acontece? O namoro com Mateus parece estar firme, parece ser tudo aquilo, parece que está indo aí para um romance, né? E Camila precisava se decidir.
no meio disso daí. Porém, né, Paulo está em sua casa, isso era mais ou menos um domingo à tarde, e pede Camila em casamento. Ele já começa a meio que se entregar, dizer, dizendo, eu vou respeitar sua decisão, se você não quiser casar comigo, seremos só amigos, e tudo bem. Só que não, ela ergue sua mão para que ele pudesse colocar a aliança no seu dedo. Porém, o pedido de casamento é aceito e tal, e ela começa a se afastar aos poucos de Mateus. Já não atende mais suas ligações, já não se encontra mais. Era frequente os encontros ali entre o meio de semana, já que os dois sempre se batiam. Camila começou a evitar o Mateus. Mateus, porém, não estava entendendo o que estava acontecendo. Depois, Mateus está ali, está em sua casa, ali não entendendo muito bem o que está acontecendo. Ele desabafa com seus pais, com a sua mãe. Ah, ela quer terminar comigo. Ah, que não sei o quê. E seus pais, como sempre, falam, filho, se não for com ela, outras vai gostar de você. Não, mas eu quero ela. E o que acontece? Mateus recebe em sua casa um convite de casamento de Paulo e Camila. Mateus fica arrasado. Mateus se tranca no seu quarto, chora sem parar, meio que não acreditando no que está acontecendo. Porque realmente ele e Camila se combinavam bastante. Ao contrário, Paulo tinha uma vida muito diferente, era um homem mais reservado. O que aconteceu? Passa o tempo, Mateus vai a esse casamento e cumprimenta o noivo, a noiva e deseja todo tipo de sorte a eles, mas por dentro sentindo uma tristeza profunda de ter perdido a sua amada para outro. Não perdido, porque realmente ela é quem tinha o direito de decidir com quem ia ficar. Porém, não houve um término oficial. Camila nunca chegou em Mateus e disse, ó, acabou, não dá mais. Talvez esse foi o maior erro de Camila. Porém, ela casou com Paulo. Teve cerimônia, uma cerimônia ao ar livre, né? Os dois não tinham religião, casaram ali, fizeram a cerimônia. E o que aconteceu? Passado um tempo, Camila não se vê feliz nesse relacionamento, por Paulo ser muito diferente. Apesar de dar toda a vida boa, mordomia, é bem verdade que Camila até tinha uma vida estável. Seu pai trabalhava lá no mesmo local onde ele estava. E o que aconteceu? O Paulo meio que só se preocupava com dinheiro, trabalho, negócios. E Camila meio que não gostava muito disso. Camila gostava de coisas mais abertas, de coisas mais barulhentas, né? De coisas assim, digamos, falando português claro, mais suburbana. Paulo não gostava muito disso. Paulo era meio snob, não sempre achava que isso aí era coisa de dizia até falando português claro, coisa de favelado, coisa de maloqueiro, coisas do tipo. Já Mateus não. Mateus, por sua vez, também se sente muito deprimido e se entrega a todo tipo de bebida possível. Mateus, que era um rapaz aplicado, começou a chegar bêbado em casa, ele começou a beber, ele começou a fazer um monte de coisa. Mateus beijava uma garota sem saber o que estava fazendo. Mateus até beijava outros homens. Ele não era homossexual, mas ele fazia isso porque a bebida mexia. Passou a faltar aula, passou a chegar em casa bêbado. Mateus ainda morava com a sua mãe, que reclamava um monte dele chegar assim. Seu pai, separado, já lhe deu conselhos, falava que ele precisava aceitar isso daí, que são coisas da vida, né? Mateus conhece outras pessoas, mas não consegue esquecer Camila. Não tira Camila da cabeça.
e toda hora a Camila vem. Ele conhece moças mais bonitas, talvez até mais atraentes do que era a Camila, mas ele não consegue se interessar, ela sempre está na sua cabeça. Mateus simplesmente hoje não consegue ter relacionamento, ele perdeu um ano de faculdade, seus pais simplesmente pararam de pagar. Mateus hoje em dia se vê obrigado a trabalhar para poder pagar o seu cursinho, sua faculdade, para que ele possa ter uma profissão e quem sabe, né, desenvolver aí seu futuro. Mas Mateus não aceita de outro jeito. Ele não se vê feliz de outro jeito a não ser ao lado de Camila. E ele não sabe mais o que fazer, vive infeliz, continua bebendo, continua fazendo um monte de coisa, estragando a sua vida exatamente por causa de um amor não correspondido. Fala pessoal, belezoca? Agora quem está falando aqui é o Carlos Blanco. Bem, essa história meio assim, o que eu vou dizer? É o que normalmente acontece quando uma pessoa não aceita o término de namoro. Ontem eu contei uma história assim, que supostamente a amiga, que era ex do seu marido, tentou sabotar um casamento. Pelo menos não há provas concretas, mas há evidências. Só que aqui não. Aqui o cara teve uma reação diferente. O cara curtiu sua, digamos assim, dor de cotovelo, bebendo, fazendo um monte de porcaria. Realmente, o que acontece? Por mais que ele tenta conhecer outras pessoas, ele não consegue. Parece até aquela música Nuvem de Lágrimas, que ela diz, vivo inventando paixões para fugir da... Mas depois vem a realidade. Realmente é o que estava acontecendo com ele. Depois ele vem a realidade de saber que ele não terá mais a sua amada, né? Se é que podemos dizer assim. Camila talvez errou de não ter colocado um ponto final nesse relacionamento, de ter feito as coisas às escondidas. E o que aconteceu? Ele ficou assim, não superou. Isso realmente tem acontecido com muita gente. As pessoas não superam. Mateus, vou te dar um conselho. Conselho de amigo. Um conselho de amigo. Aí, cara, passa de fase. Essa mulher não vai ser mais sua, não. Passa de fase. Esse negócio de dizer, se não for com ela, eu não vou ser feliz. Esquece, cara. Porque as coisas não é assim. A gente não tem esse poder. Infelizmente, não está só na nossa alçada saber se o outro vai ficar com a gente ou não. Se ela casou com outro, cara, a melhor coisa que você tem para fazer, você tinha que ter feito. Só que você fez tudo o contrário. Ao invés disso, ao invés de você se empenhar mais, fazer ela vai ver um homem incrível que ela perdeu. Eu vou estudar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou me formar, vou ter uma profissão e não sei o que. Não! O que ele fez? Se entregou à bebida, se estragou tudo. E aí, sabe o que vai acontecer na bebedeira, nas farras? O que você vai encontrar é porcaria. Desculpa o termo, mas desculpa a minha sinceridade. É isso aí. Porcaria. Mulheres aí que só querem coisa errada, farriar. Mulheres aí que querem um lance, mas depois vão te largar. É isso que você vai ter se você continuar assim, né? Se você tiver que conhecer alguém, conheça. Você não conta aqui na história o que acontece, mas eu acredito que as garotas não duram muito com você, porque você ainda tá com a Camila presa dentro da sua cabeça. Cara, esquece a Camila, que ela nunca mais será sua. Ela tá lá se ela vive feliz ou não. Isso aí já não é um problema seu, né? Realmente, ela pode ter escolhido ali o caminho mais fácil, o caminho ali de ter alguém ali com estabilidade, enquanto eu acho isso uma tremenda de uma bobeira. Ela que tinha que buscar sua estabilidade também, porque um casamento não são metade de laranja, são duas laranjas independentes, essa que é a verdade. Ela não conta se ela tem um emprego, uma profissão, alguma coisa parecida, mas se ela não tem, ela devia buscar e devia parar. Infelizmente ela ouviu conselhos errados da mãe, que o Paulo
tinha estabilidade, tinha não sei o quê, e hoje está infeliz num casamento com uma pessoa que não tem nada a ver com você. A pior coisa que você pode fazer é casar com alguém sem amor. Bem, curta, comentem, compartilhem. Esse é o novo modelo aí, formato de histórias que vai ter no canal daqui para frente. Histórias assim mais dramatizadas, mais contadas, mais assim em terceira pessoa, como se fosse em carta. Compartilhe se você está gostando desse novo formato. E entre outros mais é isso aí. Mande sua história para o meu e-mail que ela será contada exatamente dessa maneira, para que assim para que minha interpretação não fique presa a isso daí. Mas é o formato que vai vigorar agora. É uma experiência nova aqui para o meu canal. E só você pode deixar esse feedback. Curta, comentem, compartilhe. Abraço aí Priscila Sansi, Maria Blaia, todos aí, Maria Angélica, Paula Balt, todos. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia. Curtam, comentem, compartilhem. Entre outros mais é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.